Língua portuguesa, página 90. Nós vamos continuar falando sobre fábula, tá? Você vai conhecer mais uma fábula e vai analisar as suas características. Você sabe quem é Esopo? Esopo viveu na Grécia antes de Cristo. Ele foi o primeiro a contar histórias em que os animais se comportam como humanos, com o objetivo de fazer as pessoas refletirem a respeito das suas próprias ações. O título da fábula que nós vamos ler hoje, O Leão e o Ratinho. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar que nós já assistimos essa história. Então vamos lá. O Leão e o Ratinho. Um pequeno ratinho, sem saber, invadiu o território de um leão. Incomodado com a presença do intruso, o leão agarrou com uma patada. O ratinho, aterrorizado e preso entre as garras do leão, falou: "Por favor, senhor leão, deixe-me ir e um dia poderei retribuir sua bondade." O leão riu, pois tinha certeza de que nunca precisaria de um rato. Mas mesmo assim, libertou o ratinho, que rapidamente agradeceu e foi embora. Um dia, o leão caiu em uma armadilha de caçadores e viu-se preso ao chão. Lutou e rugiu, mas não pôde livrar-se. Foi então que, ao ouvir os rugidos, o ratinho aproximou-se e roeu as fortes cordas que amarravam o poderoso leão, retribuindo a sua atitude bondosa. Todo ato de bondade será recompensado. Lembra que ele pediu para o leão largar ele, que um dia ele ia retribuir? Então, aqui fala, retribuindo sua atitude bondosa. O ratinho viu o leão em apuros e foi lá para retribuir a atitude que o leão tinha tido com ele. Todo ato de bondade será recompensado. A gente sempre conversa nas nossas acolhidas sobre boas atitudes, que nós devemos ter boas atitudes, que nós devemos ser gentis. Então, isso é o que acontece quando a gente faz bondade, a gente recebe bondade. Vamos à página 90. Complete a afirmação escolhendo a opção adequada. No final de cada linhazinha dessa, tem duas opções para você preencher aqui. Então, você vai lendo e vai vendo as opções para poder completar as frases, tá bom? As fábulas são histórias curtas ou longas. Aí você vai escrever aqui na linha. Em que quem? Os planetas ou os animais? Aí você vai escrever aqui. E as coisas falam o que sempre terminam com um pedido ou um ensinamento. Depois você vai observar esses animais e vai marcar um X nos animais que participam da história que nós acabamos de ler. Pessoal, os participantes de uma história são chamados personagens em uma fábula. Por exemplo, nos filmes, nas novelas, não tem os personagens? Na fábula também eles são chamados de personagens. E eles geralmente são animais ou objetos. Isso nas fábulas, tá bom? Os personagens geralmente são animais ou objetos. Quem está contando a história? O leão, o ratinho ou alguém que não participa da história? Aí você vai marcar o X. Quem conta uma história é chamado de narrador. Narrador, aquela pessoa que está narrando, que está falando, que está lendo, que está contando a história. É chamado de narrador. Na fábula que lemos, há um trecho que representa a fala de um personagem. Você vai voltar aqui no texto e vai procurar aonde tem a parte que representa a fala de um personagem. Quando diz assim, então fulano falou, aí você vai com o seu lápis de cor verde, vai circular a fala desse personagem.
Na página 92, nós temos: as fábulas são histórias geralmente antigas, criadas para ensinar valores a crianças e adultos. Quais são os valores da história do leão e do ratinho? O que ela nos ensina? Ela nos ensina bondade, respeito, amizade ou lealdade? Você vai marcar um X. Na fábula O Leão e o Ratinho, há um ensinamento expresso no final do texto. Você vai mais uma vez voltar aqui no texto e você vai observar qual é o ensinamento e você vai circular esse ensinamento com um lápis de cor azul, tá bom? O ensinamento que é apresentado em uma fábula é chamado de moral da história. O que aquela história quer nos dizer? A moral da história. Você sabe o que é um autor? Autor é aquele que escreve um livro, uma história, uma canção, um filme, uma novela ou que pinta um quadro, por exemplo. Ele é o responsável pela criação. O seu nome normalmente está escrito no final dos textos. Você vai voltar mais uma vez lá no texto e vai ver quem é o autor da fábula que nós lemos. E você vai escrever aqui nesse espaço, tá bom? Toda fábula tem um título, que funciona como um nome. É o título que nos conta do que se trata a história que vamos ler. Qual é o título da fábula lida? Você vai voltar novamente no texto e vai copiar aqui qual é o título. Existem muitas fábulas. Associe os seguintes títulos às ilustrações. Aqui desse lado, olha, cada nome de uma fábula tem um número. Por exemplo, número 1, as duas panelas. Então, você vai observar aqui as imagens e vai colocar o número dentro do quadradinho na imagem que representa o título da fábula, tá bom? Página 93 vai como tarefa para casa. Com a ajuda de um adulto, você vai pesquisar na internet uma dessas fábulas aqui, ó. Uma dessas fábulas aqui, você vai pesquisar e aí você vai ler e vão ler juntos, você e seu responsável. Depois, nesse espaço aqui, ó, você vai anotar o nome da fábula, dos personagens, onde e quando ela acontece, e aqui do lado você vai fazer um desenho, tá? E aqui embaixo, ó, agora é com vocês vão criar um título para a fábula, vão colocar aqui e também vão criar um nome para os personagens. Tá bom? Essa vai ser a tarefa de casa.